Olá, meu nome é Denner Giovannini, eu sou jornalista, ambientalista e sou coordenador geral, fundador e coordenador geral da RENCTAS, da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à equipe do Pátio Amazônia pelo convite para participar desse movimento, desse evento que é tão importante para que nós possamos discutir e possamos refletir sobre os desafios ambientais do nosso país e dizer que é uma grande satisfação, uma honra muito grande poder fazer parte desse time, poder estar aqui conversando com você na data de hoje sobre esse tema que é um tema também extremamente importante e desafiador, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu fui convidado para falar do objetivo número 15, que trata sobre a vida terrestre. Então, trata sobre floresta, sobre fauna, sobre flora, sobre fungos, enfim, sobre toda a vida que se apresenta sobre as terras do nosso planeta, né? E os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são algumas metas, eles são alguns objetivos que foram implementados, discutidos, elaborados e implementados pela ONU no ano de 2015, com base, com o objetivo final de você chegar ao ano de 2030 com pelo menos uma grande parte desses objetivos alcançados. O objetivo do desenvolvimento sustentável, ele vem na esteira dos objetivos do milênio, que foram estabelecidos também pela ONU, pelas Nações Unidas, no ano de 2000, e que tinham 8 metas para o ano de 2015. Então, se passou, né, todo esse tempo, chegou em 2015, os objetivos que foram propostos em 2000 pelas Nações Unidas para que fossem alcançados foram revistos, e então surgiu a Agenda 2030, ou seja, quais seriam as prioridades, os próximos passos para que os governos e as sociedades de todo o planeta pudessem implementar, pudessem dedicar o seu tempo, dedicar o seu esforço, para que nós chegássemos no ano de 2030 com um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, um mundo com menos desigualdades, um mundo com menos conflitos, e isso deu-se o nome de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E como o próprio nome desse projeto, dessa ideia traz, é a sustentabilidade, né? O objetivo do desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável hoje, eu diria que um dos maiores desafios que o ser humano tem para alcançar um futuro mais justo, um futuro mais equilibrado. Porque sustentabilidade é uma coisa que é muito fácil de se falar, e isso, aliás, eu gostaria de fazer um comentário, tem se falado muito sobre sustentabilidade. Cada vez mais empresas, principalmente, se utilizam da palavra sustentabilidade para poder ter um único objetivo, que é aumentar as suas vendas, fazer com que as suas vendas aumentem, fazer com que os seus lucros cresçam, e isso vai de encontro exatamente ao que a sustentabilidade, a ideia da sustentabilidade, ou pelo menos a ideia inicial de sustentabilidade, propõe, que é reduzir o consumo. Nós podemos falar disso um pouquinho mais à frente, mas eu penso que é um tema fundamental para a gente entender e compreender o que está se passando com o planeta, e principalmente para a gente não cair numa armadilha de acreditar que nós estamos fazendo o certo, quando, na realidade, nós estamos tornando a nossa situação cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, por acreditarmos que estamos num caminho
que nos permite resolver todos os problemas. E a realidade não é assim, não é assim que as coisas de fato acontecem. E falar sobre o objetivo do desenvolvimento sustentável número 15, que é o da vida terrestre, é talvez um dos objetivos mais difíceis de serem alcançados, porque toda a vida terrestre no planeta, toda a biodiversidade, ela está sob algum tipo de ameaça, né? Essas ameaças, elas variam geograficamente, né? Porque cada região do planeta pode sofrer ameaças particulares, ameaças singulares contra a sua biodiversidade, e, de um modo geral, nós temos uma ameaça global, que são as mudanças climáticas, né? Essa ameaça é uma ameaça que alcança todos os planetas, sem fazer nenhum tipo de distinção, e com possibilidade de provocar prejuízos, danos ambientais, sociais, econômicos enormes, gigantescos, que trarão prejuízos incalculáveis para a raça humana no planeta. E eu sempre gosto de ressaltar que, quando nós falamos em questões ambientais, em problemas ambientais, nós devemos sempre ter em mente que a raça humana, né, o ser humano, ele é talvez o elo mais frágil dentro dessa cadeia, dentro desse sistema global, desse sistema mundial de equilíbrio ambiental. Nós, seres humanos, com certeza somos a espécie mais vulnerável aos próprios, a receber as consequências dos próprios erros, né? Nós cometemos os erros de tentar habitar esse planeta de uma forma totalmente desequilibrada, de uma forma totalmente em desarmonia com as demais espécies de vida sobre a Terra, e, consequentemente, nós seremos os primeiros seres vivos a receber um retorno negativo do próprio planeta Terra, quando esse desequilíbrio chegar a um ponto de causar interferências sérias que possam comprometer a existência da vida sobre o planeta. Nós temos que mudar essa mentalidade de que o ser humano, a raça humana, é uma espécie dominante, que nós somos poderosos, que nós podemos lidar com a natureza de qualquer jeito, banir essa visão de que a natureza está aqui para nos servir e que dela podemos extrair tudo que a gente quiser, tudo que a gente precisar, sem nenhuma consequência. Esse é talvez o pior tipo de pensamento que o ser humano pode ter, porque, assim como todas as outras espécies, nós estamos conectados, nós estamos interligados. E, evidentemente, que os desequilíbrios que vão ocorrer e que já estão ocorrendo em função da maneira equivocada com que nós lidamos com a natureza, com os nossos recursos naturais, esses desequilíbrios vão alcançar a raça humana de uma forma bastante forte, de uma forma bastante contundente nos próximos anos, se nós não mudarmos o nosso comportamento, não mudarmos a maneira com que nós nos relacionamos com o planeta Terra. E quando a gente fala em mudar de comportamento, quando a gente fala em mudar a nossa relação com o planeta Terra, a gente tem uma tendência de acreditar que isso é uma coisa fácil de se fazer. Não, não é. É muito difícil. Significa que nós teremos que abrir mão de muitos dos nossos desejos consumistas, e, mais ainda, que nós teremos que tratar, acima de tudo,
de repensar a nossa existência enquanto espécie, de repensar o nosso papel enquanto espécie sobre o planeta Terra. Porque, infelizmente, a história mundial nos mostra o seguinte: nenhum desenvolvimento humano, nenhum desenvolvimento da raça humana, ele foi alcançado, ele foi feito sem que houvesse uma enorme degradação do meio ambiente. Se nós pararmos para analisar todos os períodos de evolução que a raça humana teve, todos esses períodos vieram acompanhados de uma grande degradação ambiental. Nós evoluímos, nós crescemos com base na destruição do meio ambiente, e sob diversas formas. Nós temos, por exemplo, se você fizer uma reflexão sobre o desenvolvimento do hemisfério norte do planeta, você vai ver que os países desenvolvidos, hoje, que são países de grande proporção de desenvolvimento, esses países alcançaram esse desenvolvimento, em grande parte, às custas da degradação ambiental, da destruição ambiental, se não da destruição ambiental em seus territórios, mas da destruição ambiental nos territórios em que eles eram os colonizadores. E isso aconteceu aqui no Brasil mesmo. Você imagina que em pouco mais de 500 anos, né, desde que nós fomos descobertos, né, ou que nós começamos a ser, o Brasil passou a ser habitado por colonizadores, nós tínhamos 100% de Mata Atlântica percorrendo o litoral brasileiro, uma mata intocada. Pouco mais de 500 anos depois, que é um tempo infinitamente pequeno na história da raça humana, na história, se compararmos isso em termos de desenvolvimento planetário, de desenvolvimento das outras espécies de vida aqui no nosso planeta, é um pequeno flash, é muito rápido, 500 anos. Mas, nesses 500 anos, os nossos colonizadores chegaram aqui e encontraram uma Mata Atlântica, estou dando o exemplo da Mata Atlântica, 100% intocada. 500 e poucos anos depois, hoje nos resta pouco mais de 7%, 8% dessa vegetação natural. Ou seja, em apenas 500 anos, nós fomos capazes de dizimar, destruir cerca de 93%, 92% da nossa Mata Atlântica original. E isso, quando você fala em destruição da Mata Atlântica, você está falando, além do desmatamento, você está falando também da extinção de diversas espécies que habitavam esse bioma. Então, nós temos que refletir um pouco sobre o comportamento humano sobre o planeta Terra e ver que esse comportamento que nós temos enquanto espécie é um comportamento totalmente equivocado. E hoje nós temos já o hemisfério norte do país desenvolvido, e nós temos um hemisfério sul perdão, eu falei hemisfério norte do país, não, o hemisfério norte do planeta desenvolvido, e nós temos o hemisfério sul do planeta tentando alcançar o desenvolvimento. Só que, se nós, que estamos aqui do hemisfério sul, tentarmos alcançar o desenvolvimento da maneira que foi feita no hemisfério norte, nós estaremos cometendo um dos maiores erros possíveis dentro da nossa existência, porque a gente já sabe que a forma com que o planeta se desenvolveu no hemisfério norte foi uma maneira equivocada, uma maneira que trouxe graves prejuízos ambientais. Por outro lado, nós temos uma visão das pessoas que moram no hemisfério norte, né, que olham para o hemisfério sul do nosso planeta e enxergam a nossa
a nossa biodiversidade como uma reserva planetária, né, de recursos naturais que precisa ficar intocável. E ficar intocável significa que eles estão dizendo: vocês do hemisfério sul não podem se desenvolver da mesma maneira que nós do hemisfério norte nos desenvolvemos. Portanto, porque vão acabar os recursos naturais, a grande parte da biodiversidade que ainda resta sobre o planeta. Portanto, vocês não podem se desenvolver. E aí você cria um impasse também do ponto de vista social, porque no hemisfério sul você tem pessoas que querem o desenvolvimento, que desejam, que almejam, que sonham em comprar bens de consumo, sonham em ter carro, em ter um carro novo, ou sonham em ter a casa própria, sonham em poder ir ao supermercado e continuar consumindo, ou começar a consumir de uma maneira pelo menos parecida com o que se faz lá no hemisfério norte, e essas pessoas se veem hoje diante dessa questão que precisa ser colocada. Olha, como que nós vamos satisfazer todos os desejos de consumo sem repetir os erros que foram cometidos lá no hemisfério norte? Como é que nós vamos, a partir de hoje, daqui para frente, começar a viver de uma forma em que nós paremos de reproduzir tudo o que de errado os nossos antepassados fizeram. E fizeram muita coisa de errado. Nós temos hoje um passivo ambiental aqui no Brasil, por exemplo, que é gigantesco, que é enorme, que foi, ao longo de muitos e muitos anos, sendo desenvolvido, sendo implementado pelos nossos antepassados. Nós podemos continuar com essa política? Não, não podemos, porque se nós continuarmos, nós vamos aumentar ainda mais os danos ambientais que vão alcançar, que vão atingir a todos os habitantes do nosso planeta. Então, isso já é um primeiro grande desafio que nós temos pela frente quando nós pensamos na vida terrestre, né? Claro que em todos os ecossistemas, inclusive o marinho, mas como o meu tema é o objetivo do desenvolvimento sustentável, do número 15, que é o da vida terrestre, a gente vai se ater especificamente na vida terrestre. E o que trata esse ODS, esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável? Como eu disse, trata das florestas, trata da vida animal, da vida vegetal, né, da restauração dos ecossistemas, que a gente sabe que hoje estão numa perspectiva bastante negativa. No Brasil, por exemplo, nós temos seríssimos problemas de conservação. Eu acho que hoje um dos maiores problemas ambientais do nosso país é a perda de habitat, a perda das nossas coberturas nativas, as coberturas vegetais nativas, seja ela da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, dos Pampas, do Pantanal, ou seja, não há um único bioma em nosso país hoje que não esteja sofrendo uma pressão antrópica, uma pressão de atividades humanas. E nós já estamos chegando a um ponto em que esses biomas eles já estão começando a entrar numa fase de falta de capacidade de regeneração, falta capacidade de se autorregenerarem. E o que significa isso? Significa que, se nós continuarmos utilizando um modelo de desenvolvimento que é baseado no desmatamento, que é baseado nas queimadas, um modelo de desenvolvimento que é baseado no consumo de combustíveis fósseis, um modelo de desenvolvimento que é baseado num agronegócio que se expande de uma maneira equivocada. Se nós continuarmos buscando o desenvolvimento através da mineração sem cuidado, sem controle,
nós estamos fadados a ter cada vez mais desastres ambientais acontecendo nesse país, como já aconteceu ao longo da nossa história e que ainda hoje vem acontecendo sistematicamente. Vide a destruição causada lá no acidente de Mariana, pelas barragens que romperam lá em Mariana, enfim, são muitos outros problemas que eu poderia citar aqui, como as queimadas da Amazônia, que têm aumentado, o desmatamento assustador do Cerrado. Hoje nós temos pelo menos 60% do bioma Cerrado comprometido já comprometido com atividades agrícolas. E tudo isso forma um caldo de retrocesso gigantesco. E o grande desafio é como nós, ambientalistas, ou como você que está assistindo essa minha fala, está me dando a oportunidade de me ouvir, como você, como um cidadão, como ser humano, você pode pensar numa maneira de encontrar um novo caminho de desenvolvimento para a raça humana. Eu diria que quem tiver essa resposta tem a resposta de $1 bilhão. Essa resposta vale muito dinheiro. O desafio que eu acho que esse é o desafio do milênio, como passar a ter um desenvolvimento que seja harmonioso com a manutenção dos recursos naturais. Como nós vamos conseguir promover o desenvolvimento social, promover o desenvolvimento econômico em harmonia com a conservação dos nossos recursos naturais. Será que isso é possível? Será que, de fato, a existência humana nesse planeta conseguirá chegar a um ponto de equilíbrio entre a manutenção das necessidades da vida no planeta e o atendimento das necessidades individuais do ser humano? A única resposta possível hoje é o atual modelo, seja que nós temos de desenvolvimento, seja em qualquer país do planeta Terra, nenhum deles conseguiu responder essa pergunta com eficiência. É claro que nós temos países que têm um desenvolvimento mais equilibrado, possuem políticas mais avançadas de conservação ambiental, mas nenhum deles conseguiu, de fato, apresentar ao mundo uma solução que pudesse ser adotada por todos os outros países e que pudesse efetivamente conseguir atender a esse grande anseio de se harmonizar desenvolvimento com conservação dos recursos naturais. E nós estamos muito longe ainda de chegarmos ao menos perto dessa resposta. Por quê? Porque hoje a base da existência humana no planeta Terra ela é calcada principalmente no consumo, no lucro. Tudo o que se faz hoje em termos econômicos tem um único objetivo: enriquecer, 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 gerar lucros. E a palavra sustentabilidade, inclusive, isso é até um alerta que eu gostaria de fazer, que é muito importante, inclusive a palavra sustentabilidade, que deveria ser, de fato, uma proposta real, uma proposta viável de coexistência entre ser humano e natureza, essa palavra ela foi apropriada, né, por muitos daqueles que hoje ajudam a destruir o nosso planeta, por muitas empresas que se utilizam do termo sustentabilidade apenas para fazer o que a gente chama de greenwashing, né, que é fazer a lavagem verde, né, passar uma tintura verde
nos seus produtos, na sua conduta. Então, eu chamo muito, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão que é muito importante, que é toda vez que você ver uma publicidade, toda vez que você ver um anúncio de qualquer empresa que for, que tenha a palavra sustentabilidade e que esta palavra esteja de alguma maneira te motivando a fazer um consumo, isso significa que esta palavra está sendo utilizada indevidamente, porque, em essência, a sustentabilidade é a redução do consumo. A sustentabilidade é você diminuir drasticamente o seu consumo individual, o consumo coletivo, para que nós possamos dar ao planeta Terra o tempo necessário, o tempo que ele precisa para se regenerar. As Nações Unidas, por exemplo, elas fazem, a ONU ela faz um acompanhamento desse processo de consumo de recursos naturais, em que mostra que hoje, por exemplo, nós conseguimos esgotar a capacidade de regeneração do planeta quando nós chegamos no mês de agosto. Ou seja, o que nós consumimos, né, o planeta, o ser humano, o que o ser humano consome a partir de agosto, o planeta já não tem mais condições de se regenerar. E o que é pior, a cada ano nós estamos diminuindo esse teto, esse limite de capacidade de regeneração do planeta. Ou seja, daqui a poucos anos, esse teto do mês de agosto vai cair para mês de julho, que vai cair para mês de junho, e vamos chegar a um ponto em que o planeta vai entrar em colapso, ou seja, o planeta vai perder a sua capacidade de repor os recursos naturais, de repor os serviços ambientais que ele precisa repor para manter o equilíbrio da vida no planeta. E é aí que nós vamos efetivamente enfrentar os grandes problemas. E parece que a questão da sustentabilidade ela passou a ser uma carta na manga para tudo. Precisamos vender? Vamos usar a palavra sustentabilidade. Precisamos atrair clientes? Vamos usar a palavra sustentabilidade. E isso é o que de pior pode acontecer com o nosso futuro. Por quê? Porque a sustentabilidade, quando ela foi proposta pela ex-ministra da Noruega, a Gro Brundtland, que chefiou uma missão da ONU, que na década de 80 viajou o mundo e fez um levantamento sobre o que estava acontecendo no planeta em termos ambientais. E lá na década de 80, eles chegaram a uma conclusão alarmante de que os países, de um modo geral, estavam adotando políticas que se tornariam insustentáveis a longo prazo, ou seja, que não poderiam continuar sendo executadas, continuar sendo adotadas, sob o risco de levar as suas populações a um risco enorme de desabastecimento, a um risco enorme de problemas ambientais, de consequências ambientais extremamente graves. E foi então que se sugeriu, nesse relatório, que apareceu a proposta da sustentabilidade, que era, basicamente, o planeta rever o seu conceito de consumo de recursos naturais e diminuir esse consumo. Só que, quando nós abordamos o termo sustentabilidade, e aí a gente associa diretamente a consumo, nós temos aí uma questão social extremamente preocupante, extremamente grave. E qual é essa preocupação? É que, quando você fala em consumo, você não está falando de uma realidade igual, né? Que é uma realidade igualitária. Ao contrário, você está falando de uma realidade extremamente
desigual. Lembra que eu falei que o norte, o hemisfério norte do país, olha aqui para baixo no hemisfério sul e diz: olha, vocês não podem ter o nosso modelo de consumo, porque vocês precisam preservar os recursos naturais de vocês. Eles falam isso, mas eles se recusam a adotar um modelo de consumo que seja menor, que seja menos danoso, que seja menos sugador dos recursos naturais. O padrão de vida, por exemplo, de um americano médio é extremamente alto em relação ao padrão de vida de consumo do brasileiro, que o brasileiro é extremamente alto em razão do padrão de consumo de um africano médio. Tem, inclusive, um estudo que demonstra que, para atender às necessidades de um americano de classe média, né, um americano médio, seriam necessários que você utilizasse 14 hectares do planeta Terra para atender as necessidades de um americano de classe média, 14 hectares. Sendo que, para atender às necessidades de um africano, também médio, de classe média, você precisaria de cerca de 600 a 800 metros, ou seja, menos de 1 hectare. Ou seja, você tem numa ponta pessoas consumindo muito pouco, consumindo inclusive aquém das suas necessidades, com falta de acesso à água potável, com falta de acesso à moradia digna, com falta de acesso à assistência médica, a medicamentos, com falta de acesso à educação básica. E, por outro lado, você tem pessoas produzindo uma quantidade enorme de lixo porque consomem embalagens descartáveis em excesso, compram o que não precisam, gastam energia elétrica sem controle, utilizam veículos cada vez mais potentes e cada vez mais emissores de poluentes, viajam cada vez mais pelo mundo nas suas férias e com isso emitem uma quantidade cada vez maior de monóxido de carbono, ou seja, você tem um disparate, você tem uma distância enorme no consumo sobre o planeta, né? O planeta está consumindo muito dos recursos naturais, mas ele não está consumindo igual. Ele está consumindo de uma forma totalmente desequilibrada. Nos países desenvolvidos, o consumo é muito, muito maior do que nos países em desenvolvimento, que acaba sendo muito, muito maior do que nos países pobres, nos países que enfrentam desafios econômicos. E isso acontece também, inclusive, dentro do Brasil. E é exatamente o mesmo modelo, só que é um modelo inverso. O que acontece? Normalmente, as pessoas que moram na região sul e sudeste do Brasil, elas olham e elas têm um nível de conforto, né, e de consumo muito alto, consumo de energia elétrica, com seu ar-condicionado, consumo de veículos, enfim, tem toda uma vida de consumo grande, né? Essa mesma pessoa, ela olha para a região norte do país, por exemplo, olha para a Amazônia e fala: olha, a Amazônia tem que ser intocada. Nós não podemos permitir que as pessoas que morem na Amazônia, e eu estou falando de cerca de 30 milhões, 40 milhões de pessoas, nós não podemos permitir que essas pessoas tenham acesso a estradas, hospitais, aeroportos, shopping centers, porque nós temos essa preocupação. Não, a Amazônia tem que ser preservada, mas nós não olhamos, não adianta você querer preservar a Amazônia também ao custo de negar acesso a desenvolvimento para as populações que moram no Amazonas. E é esse o alerta que eu falo, que eu me refiro, quando eu digo que o hemisfério norte do planeta
ele olha para todos os brasileiros, né, para todo mundo que está abaixo, que está aqui no Hemisfério Sul, e olha e fala, olha, vocês não podem consumir. Eu tenho certeza que todo mundo, que você que está me vendo, que você, principalmente você que mora nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, fala, não, eu tenho o direito de consumir, eu pago os meus impostos, mas eu sou contra que o pessoal da Amazônia queira se desenvolver, porque nós precisamos preservar a floresta. E essas dicotomias, esses conflitos é que fazem o desenvolvimento sustentável ser um grande desafio. Não é fácil. Nós não podemos tratar o tema sustentabilidade de uma maneira irresponsável ou de uma maneira romântica, acreditando que sustentabilidade é a palavra mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Isso é uma inverdade, isso é uma ilusão. A sustentabilidade, para ser alcançada, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque ela significa, acima de tudo, você repensar o desenvolvimento econômico mundial. É muito fácil, é muito simples você virar para um cidadão e falar, olha, você não use bolsas plásticas, tenha uma atitude sustentável, ok, mas o problema não está ali ou não está somente ali na bolsa plástica. O problema está dentro do que você coloca na sua bolsa plástica, né? Ou seja, aquilo que você coloca dentro dessa embalagem, ou seja, o seu consumo, né? Nós não podemos, por exemplo, hoje todo mundo quer o iPhone 12, todo mundo quer o iPhone 13, amanhã todo mundo quer o iPhone 14. Você estaria disposto a abrir mão de não ter iPhone? Você estaria disposto a abrir mão de não comprar uma roupa nova? Você estaria disposto a não fazer uma viagem, ou pelo menos fazer uma viagem mais próxima? Você estaria disposto a abrir mão de comprar bens de consumo, como televisores? Ou você estaria disposto a ficar um período do dia sem energia elétrica na sua casa? É isso que o desenvolvimento sustentável trata, de diminuição do consumo, e não ao contrário, ou seja, de você utilizar a palavra desenvolvimento, a palavra sustentabilidade, utilizar esse conceito para vender mais. E o que, infelizmente, é o que tem acontecido. As empresas cada vez mais abusam, se apropriam indevidamente, se apropriam, eu diria, maldosamente, do termo sustentabilidade para fazer você acreditar que, se você comprar aquele produto dito sustentável, você está ajudando o planeta. E, na realidade, você não está. Dando um exemplo, quando você fala vamos usar carros elétricos, olha, que maravilha, vamos comprar um carro elétrico e nós vamos resolver o problema ambiental. Vai estar ótimo para o meio ambiente se eu passar a usar um carro elétrico. Só que a realidade não é bem assim, porque quando você compra um carro elétrico, você está comprando um veículo cuja a matriz energética é a eletricidade. Concorda? A eletricidade é uma energia renovável? A eletricidade ela é menos poluente do que os combustíveis fósseis? Sim, ela é menos poluente do que o petróleo, sem sombra de dúvida, disso ninguém duvida. Mas quais as consequências da geração da energia elétrica? Você já pensou em Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que tanto prejuízo causou para as comunidades ribeirinhas tradicionais, indígenas, quilombolas? Foram prejuízos enormes. Para quê? Para gerar a energia elétrica para o carro elétrico, que é vendido como a grande solução para a sustentabilidade planetária. Sendo que aí você tem várias outras situações.
o combustível elétrico é menos poluente, mas não significa que ele é menos danoso ao meio ambiente. Por outro lado, você tem todos os outros componentes desse carro, inclusive o pneu da borracha, o plástico do painel, o ferro da lataria, que continua sendo insustentável, que continua sendo retirado da natureza de forma absolutamente insustentável. Então, eles te venderam uma pequena verdade, eu não diria nem uma meia verdade. Eles te venderam, na verdade, eles não venderam, eles te enganaram, dizendo que se você comprar um carro elétrico, que você pode se sentir desobrigado com a sua consciência tranquila de que você contribuiu para o desenvolvimento do planeta. Fora que se você já tem um carro antigo e que você vai se livrar desse carro antigo, aonde que esse seu carro antigo vai parar? Aonde você acha que os pneus do carro antigo que você vai se desfazer vai parar? Né? A carcaça do carro, o ferro velho. Né? Então, é preciso se encarar o problema de forma real, se encarar o problema de frente e sem romantismo. A sustentabilidade não é uma coisa fácil, não é um objetivo que você estala os dedos e você consegue alcançar. Quando você compra uma roupa que é dita, a minha roupa ela é ecológica porque ela é feita de garrafa PET. Perfeito. Muito bem, você comprou uma roupa que é feita de garrafa PET. Mas do que é feita as garrafas PET que essa roupa, que vão ajudar a fazer essa roupa? Mas eu estou tirando a garrafa PET de circulação do meio ambiente. Será que de fato você está tirando a garrafa PET de circulação do meio ambiente? Ou você só está transformando essa garrafa PET em algo que vai demorar um pouco mais a voltar para o meio ambiente? Além disso, e todo o processo de fabricação, de transformação dessa garrafa PET em roupa, quanto que custa isso? Quanto que movimenta isso em termos de eletricidade? Quanto que movimenta isso em termos, mais uma vez, de produção de geração de energia elétrica para a fábrica ligar as suas máquinas para produzir, transformar essa garrafa PET em roupa? Quanto é que custa essa roupa em termos de emissão de carbono para ela sair da fábrica e ir até a loja e depois da emissão de carbono de você, para você ir até a loja para comprar essa roupa? Não estou dizendo, e de forma alguma, que as iniciativas elas não são louváveis, que elas não são importantes, interessantes. É claro que você deve sempre priorizar o uso de energias menos poluentes, quanto menos poluente, melhor, quanto mais amiga do meio ambiente, melhor. Tudo isso é perfeito. Só que não vamos nos iludir acreditando que a sustentabilidade é uma palavra mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Porque, como eu já disse aqui, as implicações, o que está conectado, o que envolve esse termo sustentabilidade é muito, muito, muito complexo. Basta dizer que nós estamos falando de consumo que sustenta todo o sistema financeiro internacional, que sustenta todos os governos do nosso planeta. Então, tacar o dedo numa ferida que vai doer muito em muita gente. E aí você tem hoje todo mundo querendo ser sustentável. É o banco sustentável, é o carro sustentável, a roupa sustentável, tem até inseticida sustentável, todo mundo usando e abusando de uma maneira errada e muitas vezes te enganando descaradamente, afirmando ou utilizando essa palavra para vender mais, entendeu? O que é contra. Ou seja, se você vê, como eu disse, alguém que está querendo vender alguma coisa utilizando a palavra sustentável, você pode ter certeza que essa pessoa já está te enganando. Porque se ela realmente fosse sustentável, ela não estaria querendo te vender nada. Se você sabe como é que seria
uma publicidade de uma loja de roupa que fosse efetivamente sustentável, seria o seguinte: você entraria na loja, o vendedor diria: pois, o que você deseja? Você fala assim: eu queria ver aquele casaco. O vendedor virasse para você e dissesse: olha, mas para que você quer um casaco? Você já está com uma roupa tão boa. Será que não dá para você usar sua roupa ainda mais durante algum tempo? Para que você vai comprar uma roupa nova? Fique com a sua roupa mais um tempo. Então, isso seria, sim, de fato, a verdadeira sustentabilidade. Mas como a gente vai alcançar isso? É ou não é complicado? É ou não é difícil? Então, eu estou fazendo, tendo essa oportunidade de falar aqui no Pátio Amazônia, não é para desanimar, não é para ser pessimista, passar uma mensagem pessimista. Não, mas é um momento, e nós estamos num momento fatídico, num momento extremamente importante da história da nossa espécie humana, em que nós precisamos efetivamente encontrar saídas viáveis, reais e concretas, porque o nosso tempo está acabando, né? Nós estamos cada vez mais, a cada ano que passa, nós estamos num processo de aceleramento dos danos ambientais sobre esse planeta que nós vivemos. Então, assim, nós não temos mais tempo. Nós precisamos urgentemente refletir, reconsiderar, mas reconsiderar de verdade os nossos hábitos de consumo, reconsiderar o nosso papel enquanto espécie sobre esse planeta, reconsiderar as consequências que nós vamos deixar para as futuras gerações de humanos que estão por vir, reconsiderar a maneira com que nós estamos tratando os nossos biomas, os nossos ecossistemas, e tudo isso é muito difícil, tudo isso exige coragem. Né? Ser sustentável é ser corajoso, é ter coragem, principalmente, de refletir sobre a nossa real intenção, né? E sobre, principalmente, a distância que existe entre teoria e prática das nossas ações. Eu quero um mundo sustentável, mas o quanto eu me proponho a ser sustentável para o mundo. E o objetivo 15, que é a vida terrestre, ele é integralmente dependente desta visão de mundo, integralmente dependente dessa mudança radical, extrema, profunda de visão de mundo no que diz respeito à conservação dos recursos naturais terrestres. A vida terrestre, ela, como eu já disse, está sobre inúmeras ameaças. Não temos perspectivas a curto, médio e longo prazo de que serão implementadas ações reais, eficientes, eficazes, concretas, que vão nos levar a uma mudança de paradigma. E essa mudança só vai acontecer quando nós enxergarmos as coisas como de fato são, quando nós tivermos a coragem de colocar o dedo na nossa ferida, de fazermos uma reflexão bastante honesta com a gente mesmo, cobrar da gente mesmo o ser sustentável que nós queremos que o mundo seja. E, a partir daí, nós tentarmos, de alguma maneira, criar um movimento para que, de fato, nós possamos encontrar as respostas que nós precisamos. Hoje, nesse momento, eu estou aqui passando uma palavra de sustentabilidade, usando internet, usando satélite, usando componentes eletrônicos extraídos do fundo da Terra, né, utilizando mecanismos que foram extraídos por mineradoras que causam problemas, já causaram e continuam causando e vão continuar causando cada vez mais problemas ambientais. Enfim, não é fácil, não é simples, e, portanto, a minha mensagem é: reflitam e desconfiem sempre que vocês verem a palavra, sempre que você olhar a palavra sustentável ao lado de algum produto,
pode ter certeza, venda e sustentabilidade não combinam. Eu agradeço muito a você que me deu oportunidade, que cedeu o seu tempo para me ouvir. Agradeço muito a Pátio Amazônia pela oportunidade de falar e deixar aqui essa mensagem de reflexão nesse momento tão importante da história da humanidade, para que nós possamos começar com essa reflexão individual e que possamos também expandir essa reflexão para a nossa família, levar essa discussão para a sala de jantar, para a sala de televisão, levar essa discussão para a sua escola, para os seus colegas de trabalho, enfim, fazer com que essa reflexão chegue a um número cada vez maior de pessoas, para que as pessoas comecem a despertar as suas consciências, para que elas entendam que todos nós somos fundamentais na construção do mundo melhor que todos nós queremos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.